Boa noite. Ô, Tuller, antes de começar a aula, Oi. Eu sigo aqui no Muro das Lamentações, não, mas não tô conseguindo de jeito nenhum plotar o desenho. Tá ficando tudo em branco. Já vi o vídeo umas 10 vezes aqui. Você está marcando a região de plotagem? Tô lá no Windows, marquei, tirei o papel já. Você tem que ver se não tá, seu computador não está em polegadas também. É uma outra possibilidade. Se o seu AutoCAD não está em polegadas. Porque às vezes a escala fica muito pequenininha e o desenho fica muito pequeno. Não, mas não tá não, porque aqui tá aqui, ó, 200. Sei. Posso deixar eu compartilhar a tela aí com você? Realmente eu tô... Tem que ser rápido, hein? Porque hoje tem muita coisa. Então eu te atendo depois. Tá? Então você que sabe. Se puder ser depois, então. Pode sim. Porque senão os colegas ficam... Tá bom. Opa, tem um bicho aqui. Então vamos começar o seguinte. Hoje tem muita coisa. Hoje nós vamos fazer o TP8, aula número 8 e o TP8. Eu disse semana passada, ou no último encontro, né, que... Só um momento. Qualquer obra de engenharia, pessoal, no nosso caso, o caso é uma obra de uma rodovia, né, ou também de uma ferrovia, sempre vai ser necessário fazer uma conformação do terreno, do relevo do terreno. Então, vai ser necessário uma obra de terraplenagem. E aí, um projeto de terraplenagem. Um profissional de um escritório de engenharia, na área de infraestrutura, responsável pelo projeto de terraplenagem, é um profissional que entende de topografia e entende de geotecnia. Então, o principal projeto de terraplenagem é nós calcularmos os volumes, no caso de corte e de aterro, que sejam obtidos, né, nessa terraplenagem. Semana passada, eu apresentei uma figura, não sei se vocês lembram, essa figura aqui. Imagine que eu tenha um trecho estaqueado e eu tenha, por exemplo, aqui o terreno, passando aqui em cima, e aqui eu tenho um talude de corte, a plataforma, um talude de corte. Então, aqui eu tenho uma seção em corte. Aqui eu tenho várias seções. Já a seção da estaca 39, eu tenho aqui passando embaixo, visto em perspectiva, nós temos aqui o terreno, um talude de aterro, a plataforma, um talude de aterro. Quando se une os pontos mais altos de um corte, temos a crista do corte, né? E os pontos mais baixos, o pé desse corte. Aqui nós temos a crista do aterro, que é a parte mais alta do aterro, e embaixo nós temos o pé do aterro. Enfim, essa figura nós já apresentamos. E pergunta, alguma dúvida? Está entendida essa figura? Ok, essa figura? Ali isso. Desculpa, acabei de chegar. Oi? Diga, Pedro. Estou mostrando a figura, a crista e o pé, não é isso? Isso. Tá. Ok? Beleza. Tá. Observe essa transparência também. Imagina que eu tenho um sólido, tá? Um sólido de lados A, B, C, um sólido regular. O volume desse sólido vai ser a área dessa base, quer dizer, comprimento vezes largura, A vezes B, vezes altura, C. Então, se eu encher isso aqui de água ou de solo, esse é o volume que cabe aqui dentro. Imagina o mesmo polígono, o mesmo sólido ABC,
Mas agora imagina que eu posso pegar a área dessa face vezes esse comprimento, eu também tenho o volume. Então, se eu pegar a área dessa face, que eu tenho aqui largura vezes altura, B vezes C, vezes o comprimento A, eu também tenho o volume desse sólido. Imagina o mesmo sólido, e eu tenho agora, por exemplo, como calcular essa área da face média. Essa área da face média seria a área dessa face, mais a área dessa face, dividido por 2. Seria a média, né? Então, se eu pegar essa área da face média e multiplicar também pelo comprimento, eu também tenho o volume. Eu trouxe essa figura para cá, então imagina então que eu tenho o mesmo sólido da área da face média, aonde essa face média vai ser a soma da face 1 mais da face 2 dividido por 2. Quer dizer, suponhamos que aqui sejam, por exemplo, 10 metros quadrados. 10 metros quadrados. 10 mais 10, 20, sobre 2, 10. Nesse exemplo hipotético, como é um sólido regular, a face média, a área da face média é igual à área das extremidades. Isso pode acontecer, como daqui a pouco a gente vai ver, que não é comum isso num projeto de terraplanagem. As faces vão ser áreas diferentes. Então, eu tenho que a face média é a área da face 1 mais a face 2 sobre 2. É uma média, né? Pegando essa área da face média e jogando aqui, imagine então que eu posso substituir a área da face 1 mais da face 2 sobre 2 vezes A, esse A no caso é o comprimento, e eu posso também pegar esse A, esse 2 que está dividindo, passar dividindo pelo A, então a fórmula ficaria assim, o volume seria a área da face A, quer dizer, essa área, mais essa área, e o 2 aqui migrou para dividir a comprimento, então seria o comprimento sobre 2, e aqui nós vamos chamar esse comprimento sobre 2 de semidistância, quer dizer, metade da distância, semidistância. Considere agora um terreno qualquer, aonde a gente possa ter um estaqueamento, né? Eu posso cravar piquete, estaca 1, 2, 3, 4 e 5. Eu possa pegar as cotas do terreno desse estaqueamento, né? E possa construir aqui o perfil desse terreno. Quer dizer, nós já fizemos esse perfil no TP2, se não me engano. Lembrando que isso aqui, pessoal, é uma vista em perspectiva, não é uma vista nem de cima e nem uma vista em corte. Só para representar aqui uma vista em perspectiva. Então, eu posso obter, por exemplo, o perfil do terreno. Vamos supor também que é possível que eu consiga obter as cotas e distâncias, né? Eu possa fazer um perfil para o bordo direito e para o bordo esquerdo. Há uma distância aí de aproximadamente de 15 a 20 metros para a direita, 15 a 20 metros para a esquerda. Então, eu possa conhecer o relevo do terreno, formando aqui um ângulo de 90 graus. Então, eu posso fazer esse perfil e eu posso fazer em cada estaca também o seu perfil. Isso por medição de campo, ou eu posso obter essas seções transversais do terreno a partir de um programa, de um modelo digital de terreno. Por exemplo, o AutoCAD Civil 3D permite a gente, através de uma planta com curva de nível, a gente define a distância que a gente quer cada seção e ele desenha para a gente essas seções. Então, essas seções transversais em verde pode ser obtida por dados de campo ou diretamente da planta planialtimétrica no Civil 3D. Vamos supor também que em cada ponto desse, a gente possa definir o grade, quer dizer, para a estaca 0, vamos supor que o grade está acima do terreno. Se ele está acima do terreno, consequentemente, aqui vai ser um aterro. Então, nós temos aqui o grade acima do terreno. Vamos supor que o grade na estaca 1 também é de aterro, aqui de aterro. Vamos supor que na estaca 3 fosse de corte abaixo do terreno, eu tenho que cortar e de corte. E de cada ponto de cada cota desse grade, a gente possa também definir o perfil do grade. A gente já definiu também há uns dias atrás. E eu posso desenhar a seção transversal, no caso, em cada estaca. Eu posso representar a seção transversal. Veja que essa seção transversal aqui, ela está bem simplificada. O TP7 que vocês entregaram até hoje, né, agora há pouco,
vocês desenharam a seção transversal mais detalhada. Tinha sarjeta, tinha offset, tinha um abalamento, né, uma inclinação. E essa seção transversal aqui, para o cálculo que a gente vai fazer daqui a pouquinho, pode ser uma seção transversal mais simples. Vai ter só a plataforma e vai ter a inclinação do talude. Então, imagina que eu tenha essa seção aqui em aterro, essa também em aterro. É da estaca 2, uma seção mista, quer dizer, um pedacinho aqui de corte e um pedaço de aterro. Também outra seção mista, uma seção só em corte e outra seção também em corte. Eu quero que vocês fixem agora entre a estaca 2 e a estaca 3. O objetivo, então, do TP8 é justamente calcular o volume desse sólido. Então, nós temos um sólido aqui, irregular, não é tão bonitinho igual o ABC, né? Aquele sólido regular. Nós temos aqui um sólido irregular, e nós podemos calcular, por exemplo, o volume desse aterro. Desculpe, desse corte. E também o volume desse aterro. Eu vou dar um zoom nessa figura aqui. Então, nós temos aqui, vamos supor, entre a estaca 2 e a estaca 3, o objetivo é calcular o volume desse sólido. Aqui, vamos supor que por alguma técnica eu possa calcular a área de corte dessa seção. Eu posso calcular essa área aqui, pessoal. Ó. Posso calcular, por exemplo, essa área da estaca 3, que é de corte. Eu posso calcular, talvez, aí, some as duas áreas, divido por 2, eu tenho a área da seção média. E aí, pela fórmula que a gente aprendeu agora há pouco, suponhamos que eu tenho, então, o cálculo do volume de corte, esse volume seja igual a área da seção de corte da estaca 2, essa área, mais essa área, e aí, no caso, o dividido por 2, ele migrou para a distância entre as seções, entre a estaca 2 e a estaca 3, são 20 metros, 20 dividido por 2, no caso, 10 metros. Então, na prática, seria o seguinte, Tuller, calcula essa área para mim, calcula essa área aqui, dessa seção, soma as duas áreas e multiplica por 10. Vai ter uma estimativa do volume compreendido aqui de corte. O mesmo raciocínio serviria para o aterro. Imagina calcular essa área de aterro, essa área aqui no fundo de aterro, somado as duas áreas de aterro, multiplicado por 10, porque é 20 sobre 2, eu teria uma estimativa do volume de aterro entre a estaca 2 e a estaca 3. Também nós podemos pensar o seguinte, quanto menor a distância entre as seções, mais preciso é a técnica demonstrada aqui. Nós já conversamos também rapidamente sobre isso. Pergunta sobre essa figura. Alguma dúvida desse raciocínio? Entendeu aí, Pedro? Ah, professor, eu entendi, mas é muito detalhe. Não. Então, vamos de novo. Ó. Porque, tipo assim, a gente consegue executar mesmo é quando tá fazendo exercício. Tá. Então, daqui a pouco vou ter um exercício. Realmente aqui é a teoria. Mas Isso. você consegue enxergar que se eu tiver essa área e somar com essa área do fundo aqui, ó, Vai ter a do meio. não é que vai ter a do meio. Se você tirar a média, você vai ter a do meio. Isso, é. Se você pegar a área do meio e multiplicar pela distância entre as duas seções, você vai ter o volume. É Beleza. basicamente isso. Entendeu aí, João? Até então, sim, ô Túlio, tá dando para entender. Né? Deixa eu ver mais quem está aqui. Eduardo, Gilmara, Guilherme, João, Marcele, Pedro, Raíssa e Tássio. Ô, Tuller, só o Diga. desenho mesmo assim que a gente quer, ele vai ficar tipo nesse quadrado aí do fundo, né? Tá tipo chapado aí. Não é isso? Ou não? O volume que a gente quer é o volume que está rachurado. Não, sim, mas não, é porque eu tô tentando entender o desenho. Tá, o desenho Pegar aqui, aqui, ele aonde está tá em esse cara aqui? perspectiva. Isso aqui é um sólido. Imagina aí um monte de terra. Acho que eu entendi aqui. A gente tá aonde está escrito ele, área da seção do corte médio. Se eu pegar o pontinho para cima, sobe ali.
Mais Aqui? pra esquerda. É como se você estivesse descendo até lá no meio, né? Aqui é o seguinte, aqui nesse ponto, aqui é onde eu estou passando o mouse, é o terreno, é o relevo do terreno, e aqui onde eu estou passando agora é o talude de corte, plataforma de corte, Ah, tá. Agora e ficou melhor. pega por acaso um pedaço do aterro. Então, se a gente voltar aqui o desenho, Entendi agora. ó, aqui eu tenho várias seções, é porque o desenho está em perspectiva. É como se eu estivesse pegando aqui, unindo todos os pontos aqui de crista, a crista do corte. Só que eu só uni esses dois aqui, ó, nessa transparência, ó. Esse sólido compreendido entre essa seção e essa seção, isso aqui tem um volume. É esse volume que a gente quer calcular, quer obter. Vamos daqui a pouco para a prática do exercício, talvez vai ficar mais claro. Não, agora ficou bem claro. Obrigado. Veja só, então. Essa teoria que eu comentei, ela está na página 39, tem uma explicação sobre isso. Tá? Aqui justamente repetindo o raciocínio, ó, volume então é a área da seção A, essa área, mais a área da seção B, essa área, que no caso, se eu dividir por 2, eu tenho a média, multiplicado pelo comprimento entre as duas seções, dividido por 2. Esse conteúdo a gente já viu na transparência. E na página 40, eu tenho justamente essa figura que eu discuti com vocês. E aqui nós temos um resumo da fórmula novamente. Então, desse sólido, imagina que se eu pegar essa área, somar com a área do fundo, essa área, multiplicado pela distância dividido por 2. É porque o 2 aqui migrou aqui para dividir por 2 aqui. Para esse prisma, também é um prisma regular, né? Então, a área 1 é igual à área 2. Mas, se ela for diferente, a fórmula funciona também. A área 1, quase sempre, né? Sempre em terraplanagem, as seções vão ter áreas diferentes. É muita coincidência de eu ter a mesma seção. Pode acontecer? Pode ter a mesma área a seção, mas é muito pouco provável. Então, essas áreas aqui vão ter que ser obtidas. O assunto da página 41 da apostila é uma teoria que daqui a pouco eu explico. Essa teoria vem no item 3 do TP8. Então, aqui nós temos já o TP8, 3 atividades, para a gente fixar o raciocínio. 3 exercícios, item 1 e o item 2 vai ser sobre essa teoria que eu comentei, e o item 3, daqui a pouco eu explico. Vejam só. Eu vou aqui começar aqui no item 1. Acompanha aí na apostila quem tiver, quem não tiver, acompanha aqui. Então, assim, ó, calcular as áreas de corte e de aterro. Calcular as áreas de corte e de aterro das seções transversais que estão aqui. E preencher a planilha de cubação da página 43. Então, aqui na página 43, eu tenho uma caderneta. Vocês podem preencher aqui mesmo, ou podem fazer uma de Excel. Daqui a pouquinho eu vou explicar como é que preenche essa caderneta. Bem, antes da gente continuar também, eu vou explicar bem pausadamente, atenção aí, vou explicar esse desenho aqui, ó. Então, esse desenho, todos os desenhos são iguais. Assim, tem o mesmo raciocínio. Quem entender bem o primeiro, vai entender todos. Então, esse desenho aqui é uma seção transversal, mais simples do que o desenho que vocês entregaram hoje. Aqui eu estou vendo, do lado direito, o bordo direito, do lado esquerdo, o bordo esquerdo, eu estou vendo a rodovia de frente. Tá ok? Em vermelho, eu tenho o grade, e em azul eu tenho o terreno. Bem, por grade aqui se entende, a plataforma e os taludes. Então, eu tenho aqui, é uma seção transversal mista, eu tenho aqui um talude de corte, à esquerda, um talude de aterro, à direita. O terreno está em azul, então aqui nós temos o perfil do terreno. Bem, vamos à caderneta aqui para vocês entenderem a caderneta, que é importante, para que a gente possa fazer um desenho daqui a pouquinho no AutoCAD. Então, aqui eu tenho a estaca 0, quer dizer, essa cadernetinha aqui
corresponde à seção, à caderneta da seção da estaca 0. A estaca 0 tem aqui distância 0. Então, a distância 0 está aqui no meio. Esse eixo vertical. Cota do terreno. Vou fazer o terreno primeiro, pessoal. Ó. Cota do terreno da estaca 0, 100. Então, em azulzinho, essa bolinha que está aqui, ó, cota 100. Veja que a plataforma ela tem 7 metros. Daqui a pouco a gente fala da plataforma, mas vou só seguir adiante aqui. Então, a 7 metros, à direita, eu tenho cota do terreno 97. Então, o desenho já está pronto para vocês. Ó. A 7 metros, eu tenho cota 97. E a 11,90 metros, isso aqui está em metros, tá, pessoal? A 11,90 metros, eu tenho cota 95,10. 95,10. Unindo os pontos, eu tenho aqui o perfil do terreno à direita. Mesmo raciocínio à esquerda. A menos 7, esse menos aqui é só para indicar o bordo esquerdo, é convenção só para dizer que a esquerda é negativo. Então, a menos 7, eu tenho a cota 102. E depois a menos 9,90, eu tenho a cota 102,90, quase 103. E aí eu consigo desenhar o perfil do terreno. Vamos agora ao grade, cotas do grade. Na estaca 0, a cota é 100. Na estaca 0, a cota do grade é 100. Então, aqui nesse desenho, coincidiu aqui que o grade está na mesma cota do terreno, 100. À direita, a 7 metros, quer dizer, andando aqui 7 metros, cota é igual a 100 também. Quer dizer, aqui não tem o abalamento. Foi desconsiderado o abalamento. Só para esse tipo de exercício aqui, é desprezível esse abalamento, tá, pessoal? Então, aqui, a 7 metros, cota constante. E depois, veja aqui a 11,90, eu tenho a cota coincidente do terreno e do grade. Então, basta unir esses dois pontos aqui. Esse ponto até o final do terreno, formando aqui o talude de aterro. À esquerda, eu tenho aqui uma distância de menos 7, também de cota igual a 100. Quer dizer, é uma reta horizontal, né? Isso aqui é uma reta perfeitamente horizontal, onde bater aqui, sobe na mesma cota do terreno, apresentando aqui o grade, no caso, o talude de corte. Então, essa caderneta, ela diz respeito a esse desenho. E aí nós temos a caderneta da estaca 1, da seção da 2, da 3, e aqui na sequência eu tenho 4. Veja que tem uma intermediária aqui, 4 mais 8,60. Isso vai ser importante daqui a pouco, tá, pessoal? Estaca 5, essa intermediária. Estaca 5, 6, 7, 8, 9, até chegar na 9 mais 5 e 43. Então, essas são os desenhos das seções transversais de cada estaca. Sobre esse desenho e sobre essa caderneta, alguma dúvida? Sobre a caderneta e o desenho. Repete alguma coisa? Tá de boa? Tá muito Mas é aquilo que o Pedro falou. Só vai vir as dúvidas quando a gente for fazer, porque você falando assim parece ser muito simples da forma que você explica. Mas é simples. Você vai ver que quando você for fazer vai ficar simples também. Então essa caderneta diz respeito a esse desenho e cada desenho tem a sua caderneta. Enfim, qual que é o nosso objetivo aqui? É calcular essa área aqui, pessoal, ó, e essa área aqui. Como eu posso calcular a área de uma figura? Eu posso usar, por exemplo, que isso aqui é um triângulo. Posso calcular pela fórmula do triângulo. Desculpe. Só que se eu tiver esse desenho no AutoCAD, vocês vão ver que isso é muito rápido, o cálculo dessa área. Vai ser muito mais rápido calcular no AutoCAD do que calcular na mão. Então, eu vou fazer aqui um desenho de AutoCAD dessa caderneta e calcular essa área para vocês. Eu já enviei, eu não sei se eu enviei para a turma de vocês. Mas se eu não enviei, eu vou enviar hoje ainda esse exemplo de AutoCAD que está aqui. Eu não sei se eu já enviei isso. Aqui eu tenho 3 seções já desenhadas. Eu tenho uma caderneta com resultados
já calculados, quer dizer, a da 0, 1 e 2 nós já está pronto. Só tem que fazer as demais. E eu vou fazer junto com vocês novamente o da estaca 0. Como é que faria da estaca 0? O desenho aqui, vocês vão ver que é bem simples, né? Bem tranquilo. Vamos lá. Primeira coisa que vão fazer é criar duas camadas, 2 layers. Cria uma camada grade e uma camada terreno. Beleza? Dois layers. Eu vou começar aqui pelo terreno. Então, colocado, o meu já está posicionado aqui numa posição estratégica, tá, pessoal? Pela forma didática. Mas de vocês o desenho pode ser que fuja do monitor, da tela. Aqui já vai sair bonitinho, quer ver? Ó? Então, veja só. Vou pegar aqui o comando de linha e vou digitar aqui o x vai ser a minha distância e o meu y vai ser a cota. Por exemplo, x igual a 0, vírgula, e o x, no caso, a cota, desculpe, 100, que é a cota do terreno, 100. Então, começou o desenho aqui, ó, 0 com 100. Eu vou digitar à direita 7, vírgula, cota a 7 metros, 97. Então, só digitar 97. Depois eu digito 11,90, 11,90, com cota 95,10. Então, nós temos aqui o terreno, o perfil do terreno do bordo direito. Fazendo à esquerda, veja que nós temos aqui menos 7 com cota 102. Então, menos 7 com cota 102. 107,102. E, finalmente, a menos 9,90. Menos 9,90. Com cota 102,90. E aí eu tenho, no caso, o perfil do bordo esquerdo. Vou mudar a camada aqui para o grade. A partir do eixo central aqui do centro, eu vou desenhar à direita a distância de 7. No caso aqui, eu peguei aqui no centro, pessoal. Já vou até fazer de novo, porque os outros não pegam no centro, não. Eu vou digitar a coordenada só para vocês verem que vai bater no centro. Então, ó, linha de x igual a 0 e cota, no caso, igual a 100. Esse primeiro aqui, por acaso, os dois pontos coincidem no meio. Os demais, vocês vão ver que tem uma diferença de nível já na estaca, já na distância 0. Bem, a distância de 7 metros, cota 100. Então, 7 com 100. E vejam que a partir desse ponto, a distância de 11,90, eu também tenho a cota do terreno. Quer dizer, a cota do terreno coincide com o grade. Então, basta unir esses dois pontos aqui, ó. E aí eu tenho a plataforma e o talude do lado direito. E do lado esquerdo, a partir do centro, né, eu vou digitar menos 7, que é o tamanho da plataforma, também de cota 100. Desenhando aqui uma reta horizontal. E aí eu coincido com o final lá da crista, né, do terreno, dando o talude de corte. E aqui eu tenho justamente a primeira seção desenhada. Aí eu gastei, não sei, uns 2, 3 minutos. Vocês vão ter que, talvez, vocês gastem mais ou menos esse mesmo prazo. O que eu estou explicando, né? E aí, o que eu faço com isso? É necessário calcular a área. Então, vamos assim, digita área, é o comando do CAD, né, para calcular áreas. É só digitar área. E aí, vou dar um zoom aqui, clica num ponto qualquer, e nós vamos percorrer os pontos do polígono. Ó, vai dando um polígono que vai fechando, e vocês voltam no primeiro ponto que vocês começaram. E aperta Enter. Eu não sei se dá para vocês verem, pequenininho aqui, ó, mas a área deu 9,90. 9 metros e 90 metros quadrados, justamente é a área que está aparecendo aqui, ó, 9,90 de corte. Vou fazer mais uma aqui de aterro. Vou fazer essa aqui à direita de aterro. Então, área. Clica num ponto. Circunda o meu
desenho, volto no primeiro ponto, e aqui deu 17,85. Não sei se vocês veem, fica bem pequenininho mesmo aqui no CAD. Eu nem sei se tem como aumentar isso aqui. Acho que não tem jeito, não. 17,85. Aqui, 17,85. E aí os senhores vão fazer o mesmo desenho da A2 já está pronto, né? Calcular essa área. No caso, já está até pronto. E calcular e fazer das outras seções. Observe que da seção da estaca 2 é um desenho que tem apenas corte, estão vendo? Ó? Tem aqui o desenho que é uma seção em corte. Então, aonde é aterro, põe 0. Vão ter seções que vão ser mistas, né? Outras que vão ter só corte, outras vão ter aterro. Por exemplo, essa é mista, corte, aterro. Essa tem só corte, corte. Essa aqui, por exemplo, pessoal, ó, só tem aterro, tá vendo? Ó? Só tem um aterro. Essa voltou a ser mista e mista. E aí, cada área dessa tem que ser determinada por essa técnica do AutoCAD que eu expliquei. E o que fazer com isso? Anotar em caderneta. Agora vamos à caderneta, como vocês vão... antes de ir para a caderneta, o AutoCAD tá ok? Veja, entenderam a questão lá do CAD? Vocês vão dar conta de fazer esse desenho e calcular essa área? Ok. Ok? Esse alvo aí, professor. A proporção que vocês forem desenhando, vocês vão ver que vai ficando montado um no outro. Então, é necessário aqui, ó, você pegar o desenho que você acabou de fazer e tirar ele meio de escanteio aqui, vai tirando ele. Senão as coordenadas vão ficar uma montando em cima da outra. Então, você vai movendo ele para outros lugares da tela gráfica aí do AutoCAD. Essa é a dica que eu dou. Enfim, feito então essa etapa, nós estamos quase terminando o item 1 do TP8. Por quê? Calcular as áreas de corte e aterro. Beleza, fizemos isso no CAD. Agora, preencher isso na caderneta, na planilha de cubação. Aqui, então, na próxima página, eu tenho uma caderneta e os senhores podem preencher nessa própria caderneta os resultados, ou eu tenho aqui já feito a mesma caderneta em Excel. É a mesma caderneta, tá ok? Podem fazer em Excel ou preencher a caderneta como vocês quiserem. Fiquem aí a gosto do freguês. Bem, vamos então, como é que preenche essa caderneta? Os senhores aqui vão preencher o nome de cada seção. Quer dizer, a estaca 0, estaca 1, 2, 3, até a estaca 9. São todas as estacas que tem lá naquele desenho lá que eu mostrei agora há pouco. Com a seguinte observação. Tem uma estaca 4, e depois tem uma estaca intermediária 4 mais 8,60. Ela tem que participar aqui também, tá, pessoal? 4 mais 8,60, depois continua. 5 e 9, depois tem uma também quebrada. 9 mais 5,43. Preenchido essas estacas, que de acordo com o nome de cada seção, nós vamos determinar a semidistância. O que é a semidistância? É a metade da distância. Então, vamos lá. Da estaca 0 até a estaca 1, 20 metros. 20 dividido por 2, 10. Qual a distância da estaca 1 para a estaca 2? 20. Dividido por 2, 10. E assim por diante, até que vamos chegar a esse ponto aqui para vocês entenderem. Olha, qual a distância da estaca 4 até a estaca 4 mais 8,60? 8,60. De novo. Qual a distância dessa estaca até essa estaca? 8,60. Bem, qual que é a metade de 8,60? 4,30. Então, essa semidistância daqui, ela não é 10. Ela é menor que 10, 4,30. Vamos agora à próxima para o raciocínio aqui. Qual a distância da 4 mais 8,60 até chegar à estaca 5? Daqui até aqui, faltam 11,40 para completar uma estaca inteira. Então, faltam 11,40. 11,40 dividido por 2, 5,70. Entenderam essa parte aqui? Por que não é 10 aqui?
Entendeu aí, Pedro? Guilherme? E aí, seguindo o mesmo raciocínio, da 9 para 9 mais 5, eu tenho 5. Dividido por 2, 2,715. E assim a gente preenche as semidistâncias. Alguma dúvida nessa parte aqui da semidistância? O preenchimento? Eu entendi. Entendeu, né? Uhum. E joia. Aqui, então, o que os senhores vão fazer para mim aqui? Cada desenho daquele de AutoCAD vai colocar aqui quando é a área de corte e quando for de aterro. E vai preenchendo. Corte, aterro, tem hora que vai ter corte, não vai ter aterro. E os senhores vão preenchendo as demais. Aqui as 3 primeiras eu já fiz para vocês. E vocês vão preencher as demais. Então, o item 1 do TP8 é essa parte aqui. Então, vocês vão gastar aí cerca de 30 minutos, 40 minutos, fazendo o item 1 do TP8. Dúvidas? Any question? Professor, Não? na Diga. conta da semidistância, você pode voltar, por favor, para eu ver no Excel? Que eu estou fazendo o modelo. Aqui, eu até fiz na mão, eu nem fiz fórmula não, mas eu vou te explicar o raciocínio. Mas você pode fazer a fórmula aí. Aqui, João, ó, da estaca 4 até a estaca 4 mais 8,60, eu tenho 8,60 m. Como eu quero a metade, eu pego 8,60 e dividir por 2, 4,30. Da estaca 4 mais 8,60 até a estaca 5, a distância daqui até aqui corresponde a 11 metros e 40. Você entendeu por que é 11,40? Entendi. Pois é. Aí dividido por 2, 5,70. E depois volta ao normal, ó. Dá 5 para 6, 20 metros. Dividido por 2, 10. E aí continua o mesmo esquema. Beleza. Beleza? Então, esse é o item 1, preencher dessa forma. Agora vamos ao item 2, que casa com a teoria que a gente aprendeu agora há pouco. Então, isso aqui vai estar preenchido, né? As semidistâncias vão estar preenchidas e as áreas vão estar preenchidas. Bem, nós aprendemos agora, há pouco, vou tentar escrever aqui, pessoal, se a letra ficar ruim, porque eu estou escrevendo com o mouse, hein? Nós aprendemos que o volume é igual, abre parênteses, área da seção 1 mais área da seção 2 é a soma das duas áreas que multiplica a semidistância. Isso que a gente aprendeu aqui a pouco, ó. Cadê o negócio? Deixa eu ver se eu acho aqui. Papá, aqui, ó. Área da seção 1 mais área da seção 2. E esse 2 aqui dividido pelo comprimento. Comprimento dividido por 2. Que é a mesma fórmula que nós apresentamos agora há pouco aí. Aqui está de novo. A fórmula aparece várias vezes. Então, o que nós vamos fazer aqui? Tem assim, soma das áreas. Vai ter um resultado aqui, né? E vai ter um número aqui. Vamos pegar esse mais esse e vai colocar aqui, ó. Vai ser a soma das áreas. Quer dizer, pega o resultado que está aqui, soma com esse e põe aqui. De novo, aqui vai ter um resultado, aqui vai ter outro resultado. Esse mais esse vai pegar e colocar aqui. Vamos fazer isso no Excel, então. Aqui no Excel nós vamos pegar. A primeira aqui, pessoal, pode deixar 0, tá? A primeira aqui não tem. Na verdade, a primeira aqui não tem nada. 0, 0, 0. Pode colocar tudo 0. Começa na segunda. Então, vai ser igual. Eu pego essa mais a de baixo. Somei. Continuando, eu posso pegar aqui na guia e arrastar. Mas aqui eu vou fazer devagarzinho aqui, ó. É igual
essa de baixo, quer dizer, desculpe, a de cima mais a de baixo. Então, esse mais esse põe aqui. E do aterro, a mesma coisa, é igual a de cima mais a de baixo, põe o resultado. E se quiser, pode pegar a guia e arrastar até o fim. Sobre a soma das áreas, alguma dúvida? Tá de boa? Esse raciocínio aqui? Tranquilo. Né? Aí nós aprendemos o seguinte, que o volume parcial, vou botar um pezinho aqui de parcial, que o volume parcial é essa soma do parênteses vezes a semidistância. O que vocês vão fazer então? Vocês vão pegar esse resultado, multiplicar pela semidistância e colocar esse resultado aqui, ó, que vai ser já o volume entre a estaca 0 até a estaca 1, que é uma estimativa do corte entre a estaca 0 e a estaca 1. De novo, vai pegar esse resultado, multiplicar pela semidistância, ó, resultado vezes a semidistância, eu já tenho aqui o volume da estaca 0 até a estaca 1. Ah, professor, entendi mais ou menos. Então, como é que vocês vão fazer o outro? Vocês vão pegar aqui a soma do aterro, das áreas de aterro, multiplicar também pela semidistância e vai ter aqui o volume parcial de aterro. Vamos fazer isso aqui na prática lá do Excel. Então, aqui vai ficar igual. Vou pegar essa soma e vou multiplicar por essa semidistância. Então, o que significa esse número aí na prática? 448,6. Significa que esse é o volume de corte da estaca 0 até a estaca 1. É 448,60 metros cúbicos. É uma estimativa, né, pessoal? Que a precisão vai estar em função da área das seções. E se as seções também não estão muito distantes, né? Se as seções estiverem muito distantes, aí fica muito impreciso. Vou fazer novamente. É igual a essa soma das áreas vezes a semidistância. Aí já deu um volume maior, estão vendo? Esses são os volumes de corte. E o de aterro? Vai ser igual a soma das áreas do aterro, essa, vezes a semidistância. E aqui eu posso arrastar, né? Para multiplicar cada soma vezes as suas distâncias. Como vão ter dados preenchidos aqui daqui a pouco, vocês vão ter aqui vários números na caderneta. Até aí, alguma dúvida? Pode continuar? Pode continuar. Bem, aí então, conforme esse desenho que nós temos aqui, ó, eu calculei o volume compreendido da 0 até 1. Calculei esse volume aqui. E aí eu tenho da 0 para 1, eu tenho da 1 para 2, tenho da 2 para 3, quer dizer, eu tenho das partes. Geralmente, a gente quer saber o volume total. No caso desse exercício aqui, é um exercício bem simplório, tem 9 estacas, mas pode ter aí 50 estacas, 200 estacas. Nesse caso, como é que vai ser o volume total? O total é a soma das partes. Então, como é que faz isso no Excel? Ou na caderneta? Aqui, então, o volume total vai ser igual ao tanto que eu já cortei, que é 0 por enquanto, mais o primeiro corte. Então, eu tenho aqui esse mais esse, põe aqui. E o próximo aqui no caso? Qual o volume da estaca 0 até a 2? De novo, qual o volume de corte da 0 até a 2? Vai ser igual ao que eu cortei da 0 até a 1, somando ao que eu cortei da 1 para 2. Então, é o que eu já cortei, mais o que eu vou cortar, da 1 para 2. E assim eu tenho. Eu vou somando parte por parte, até chegar na estaca 9. Vou fazer aqui para o aterro, para você, para o mesmo raciocínio.
Qual que é o aterro de 0 para 1? É igual a 0, que eu não aterrei nada ainda, mais um tanto que eu estou aterrando da 0 até 1. Entendi. E qual que é o aterro de 0 até 2? Vai ser igual ao 0 até 1, mais o do 1 até 2. Da seção 1 para 2. E assim os senhores vão somando isso até que vocês vão ter o volume total do exercício. Eu quero que vocês peguem agora um papel aí, um caderno que seja. Estou pegando o meu aqui. Anote aí no canto do caderno esses volumes aqui, pessoal. Ó. 4,362. Isso aqui vai ser o total de corte desse exercício. Vocês, então, deverão chegar próximo a esse número. Não exato. Talvez aí pode ser que... Pode acontecer de chegar nesse número, tá, pessoal? Quem chegar no número próximo disso também está certo. Então, isso aqui já é o resultado para vocês. Depois vocês preencherem tudo. Esse aqui é o volume total de corte. Deixa eu anotar aqui na minha caderneta. No meu papel aqui. E esse aqui é o volume total de aterro. Então, vai ser o corte total e o aterro total. Então, nessa minha rodovia, ou nesse meu exercício, eu tenho 4.000 e alguma coisa de corte e 6.000 metros cúbicos de aterro. É um volume considerado, vamos dizer, razoável. Não é muito nem pouco. Para estradas, considerado até pouco. Tá? Um volume pequeno. Não é muito não. Sobre este raciocínio, dúvidas? Então, pessoal, esse é o item 2 do TP8. Então, fizemos o 1, fizemos o 2. Aqui, ó, o 2 diz assim: estimar, através da planilha de cobação, os volumes totais de corte e aterro. E aí terminamos o item 1 e o item 2. Repete alguma parte, tá bom, tá ruim, tá rápido? Tá ótimo, professor. É a Gilmara que falou? Isso. Tá acordada aí, Gilmara? Tô. Um pouquinho de sono, mas tô acordada. É cedo, hein? O final de semana foi bom, então. Nossa, trabalhei demais. Seguinte. Vamos agora ao raciocínio do item 3, do exercício da atividade 3 do TP8. Para isso, precisa de uma teoria bem rápida aqui, da página 41. Eu vou me basear aqui nessa figura. Relembrando lá um pouco dos conhecimentos de vocês de mecânica dos solos, quem já fez, quem não fez, é fácil de entender esse raciocínio. Imagine que eu tenha uma jazida, tá? E nessa jazida eu tenho um material que eu vou cortar na jazida, vou fazer um corte na jazida, e essa jazida ela tem, por exemplo, 1,4 metros cúbicos. Uma quantidade qualquer lá, né, 1,4 metros cúbicos. Quando a gente vai com a retroescavadeira, ou com a escavadeira, né, que a gente viu lá, a máquina de terraplenagem, quando a gente tira esse material ele sofre um aumento de volume. Como assim? O número de vazios aumenta. Porque às vezes existe uma rocha que ela se movimenta, então ela acaba aumentando o volume. O volume ele aumenta. Isso é denominado de empolamento. Ele cresce o volume. Então, o volume que a gente está transportando, correspondente a esse volume, vamos supor que seja 1,6 metros cúbicos. E aumentou um pouquinho. Tá, pessoal? Isso aqui é exemplo. Aumentou um pouquinho. Quando a gente carrega isso para a obra, e a gente vai lá e aperta esse material com o compactador, vai passar o rolo compactador, você vai, na verdade, diminuir o número de vazios. Então, o que era 1,6 metros cúbicos, vamos supor que se transformou em 1 metro cúbico. Então, nós temos aqui
na jazida ou lá no corte um volume de 1,4, ele aumenta a quantidade em volume e depois ele diminui, porque o número de vazios ele é suprimido. Quer dizer, diminui o número de vazios porque existe uma compressão. Suponha que neste exercício, ou nesse exemplo, a massa, quer dizer, o tanto que pesa esse material aqui, é o mesmo peso que está sendo transportado e é o mesmo peso do aterro. Considerando que o ar não pesa, né, pessoal? E considerando também que não choveu, não pegou umidade, e nem perdeu umidade. E não ganhou nem perdeu. Então, ficou com a mesma massa. Isso é uma simplificação. Isso é real na obra? Às vezes não, tá, pessoal? Porque às vezes vai ter que um carro-pipa que vai aumentar, o número de vazios vai ser preenchido com água. Mas imagine esse caso hipotético que a massa é a mesma. Também a gente aprende, eu acho que em física, mas aprende também em mecânica dos solos, o peso específico do material. O que é o peso específico? É a massa desse material, é quanto pesa, né, o material, massa, dividido pelo volume que ocupa. A massa pode ser dada em gramas ou toneladas, e o volume pode ser dado em centímetros cúbicos ou metros cúbicos. Então, nós temos, em laboratório, geralmente a gente tem gramas por centímetro cúbico. A gente tem pequenas cápsulas, né? É pesado a cápsula, então dá poucas gramas e cabe pouquinho material. Já na vida real, né, nós temos o material em toneladas por metro cúbico. Então, pode ser as duas unidades representadas aqui, gramas por centímetro cúbico ou toneladas por metro cúbico. No caso aqui, então, o peso específico é a mesma coisa que a densidade, né? A densidade do material. Vocês aprendem lá em física. Bem, considerando, então, essa expressão bem simplória, né? Bem simples, e considerando esse exemplo que eu citei, imagine que a massa é a mesma nas três situações. E o volume conforme esses dados também que eu dei de exemplo. Na jazida, no transporte e no compactado. Fazendo a massa sobre volume, quer dizer, dividindo 2 por 1,4, vamos supor que deu esse resultado. E aqui deu esse resultado, dividindo massa sobre volume, e esse é o peso específico, 2 dividido por 1, 2. Então, são pesos específicos de materiais em estados diferentes. No corte, transporte e compactado. É muito comum na prática, às vezes, a gente pegar um fator de redução. O que é um fator de redução? É a gente pegar o peso específico do compactado, do aterro. Aqui, esse comp, pessoal, é compactado, tá? Compactado, aterro, é tudo sinônimo nesse exemplo aqui. Aqui é um aterro. Então, a gente pegar o peso específico do aterro, dividir pelo peso específico do corte, e vamos supor que esse exemplo, se eu pegar aqui 2 dividido por 1,43, deu 1,40. Para esse exemplo também hipotético. E esse fator de redução da prática pode variar aí de 1,05 até 1,40. São valores que podem acontecer na prática. Bem, isso tudo que eu disse aqui na teoria, ele está mais ou menos escrito aqui do lado esquerdo. Pergunta, alguma dúvida dessa discussão, dessa teoria? Professor, só uma curiosidade, pode falar? Claro. Quando esse material ele tem esse volume na jazida, aí ele aumenta quando ele vai para o transporte, certo? Aí na hora que a Terra compacta esse material, ele não teria que voltar ao que ele foi retirado? Geralmente não, porque em estado natural, ele tem o número de vazios do estado natural. Ele pode até ficar com o mesmo volume do estado natural. Mas como aqui passa o rolo compactador, geralmente esse volume fica menor, porque você acaba apertando esse material e o número de vazios acaba sendo preenchido pelos grãos do solo. Né? Então, em estado
da jazida para o estado compactado, existe geralmente uma redução de volume. Entendi, obrigada. Agora, pode acontecer de estar num estado tão já compactado o material, que quando você compactar, continua com o mesmo peso específico. Pode acontecer. Tá bom? Agora, isso aqui é um Obrigada. exemplo também hipotético, tá? Esses números podem mudar. Então, é com essa conversa aqui que a gente vai fazer o item 3 do nosso TP8. Diz assim. Vamos ver o que está se pedindo. Considere um fator de redução igual a 1,25. Quer dizer, foi dado o fator de redução. E vamos supor que o volume de corte que a gente calculou por esse exercício já foi determinado, o volume de corte. A gente tem o volume de corte calculado. A pergunta, na prática, está dizendo o seguinte, está perguntando o seguinte, qual o tamanho ou qual o volume de aterro que eu consigo fazer com esse corte? Até quanto, em outras palavras, eu consigo aterrar quantos metros cúbicos com esse volume que eu cortei? Bem, como que a gente responde isso na prática? Eu vou voltar aqui ao nosso Excel. Anote aqui, pessoal, ó, que o volume de corte é 4.362,33. Esse é o volume de corte obtido pelo exercício. Deixa eu anotar aqui na minha caderneta. Meu papel aqui, ó. 4.362,33. Beleza. A pergunta é, com esse material que eu vou cortar, vamos supor também que ele tem característica geotécnica útil para fazer aterro, tá, pessoal? Que eu posso pegar isso aqui e jogar fora. Mas eu quero usar esse material. Eu consigo fazer o quanto de aterro? Será que eu consigo aterrar isso aqui tudo? Provavelmente não. O meu aterro vai ser menor do que esse número. Porque justamente que a gente estava conversando aí agora com a Gilmara, vai ter que apertar. Então, o aterro vai ser menor que esse corte. Quanto menor? Então, vamos fazer um seguinte raciocínio aqui. Só um momento. Só um momento, pessoal. Pessoal, uma dúvida sobre o volume total de aterro geométrico. Geométrico. Esse volume total aí, que é 6.000 e tanto, é se a gente fosse usar esse volume inteiro para cobrir a seção toda, não é? Isso. E quando a gente chama de geométrico, está desconsiderando essas características geotécnicas que a gente está conversando. É o volume, do sólido. É o volume geométrico apenas. Entendi. Não está considerando que vai apertar, que não vai empolar, nada disso. Por isso que a gente chama de volume geométrico. Entendi. Aqui, eu vou fazer um raciocínio aqui bem rápido. Se tiver dúvida aí, vocês gritam aí. Ó, eu disse que o peso específico do nosso corte é igual à massa do corte dividido pelo volume do corte. Portanto, a massa do corte é igual ao peso específico do corte vezes passa multiplicando, né, pessoal? Vezes o volume de corte. Eu tenho o quê? O peso específico do meu aterro compactado. Aterro é igual a massa. Se a letra não ficar boa, pessoal, porque aqui eu estou desenhando no dedo, tá? Então, no monitor. Me ajude aí. Volume de aterro. Portanto, a massa do aterro é igual ao peso específico do aterro, que multiplica o volume de aterro. Nós dissemos agora há pouco, para simplificar o exercício, que a massa do corte seria igual à massa do aterro. Quer dizer, essas duas massas são iguais. Tanto quando você corta, depois você aterra, e pesa a mesma coisa, porque o ar não pesa. Então, podemos dizer que o peso específico do corte
vezes o volume de corte é igual ao peso específico do aterro vezes o volume de aterro. Eu posso dizer, deixa eu ajeitar aqui, ó. O volume de corte eu tenho, que é 4.362. Isso vocês vão achar um número parecido com este, tá? 0,33, que é igual o peso específico do aterro vezes o volume do aterro. Esse aqui vai passar dividindo peso específico do corte. Essa parte daqui, do peso específico do aterro sobre o peso específico do corte, isso aqui é o tal do fator de redução, que foi dado igual a 1,25. Continuando aqui. Portanto, o volume do aterro vai ser igual. Passa isso aqui dividindo, né, pessoal? A 4.362,33 dividido por 1,25. Alguém tem calculadora aí para fazer essa conta? Volume de aterro é igual. Pegar isso aqui e dividir por 1,25. 3.489,86. É isso mesmo, pessoal. Metros cúbicos. Ó, então aqui, esse número que eu cheguei é esse número que está aqui, ó. Volume de possível aterro. Lógico que o volume vai diminuir. É aquela conversa que a gente está tendo de ter que compactar. De 3.489,86. Então, a resposta do item 3, do TP8, é essa resposta aqui. Essa aqui já é a resposta, já estou até fornecendo. O importante é vocês chegarem em número próximo disso. Bem, uma vez que eu tenho que aterrar 3.604, esse volume aqui não vai ser suficiente. Quer dizer, vai faltar terra. Quanto vai faltar de solo? O solo vai ser igual a esse, que é o volume total de aterro do meu exercício, menos uma parte que eu já vou usar do meu corte. Então, esse menos esse, falta ainda 2.814 de material para eu aterrar. Bem, quanto que eu vou buscar na minha jazida? Bota assim, a buscar na jazida. Eu vou buscar na jazida. Eu vou ter que buscar um volume maior. Não sei se vocês estão compreendendo aqui. Eu vou ter que buscar igual a este vezes 1,25. Eu fiz rápido aqui, pessoal. Não sei se vocês vão entender, mas é esse o raciocínio. Quer dizer, eu vou ter que buscar uma quantidade maior para poder justamente aterrar o que falta e justamente compensar, fazer a compensação e aí ficar, vamos dizer, 0 a 0. Onde eu vou buscar isso aqui na jazida, aí depende da obra, né? E aí nós estamos terminando o nosso TP. O acento desse trem aqui. Não consegui aqui. E aí nós estamos terminando o nosso TP8. Vamos revisar aqui para que a gente possa dormir em paz. Sem dúvidas. Então, vamos nessa, pessoal. Ó, 2 minutos de revisão. Está acabando. Nós aprendemos uma técnica que, se a gente calcular a área de cada seção, seja de corte, seja de aterro, somar com a área da próxima seção e multiplicar pela semidistância, eu tenho o volume compreendido entre duas seções. Então, é necessário calcular a área das seções. Essa área foi feita pelo AutoCAD e
calculado os volumes parciais e totais pela planilha de cubação. Isso é o item 1 e item 2. O item 3 leva em consideração que os materiais têm propriedades geotécnicas diferentes quando está em estado natural, transportado ou compactado. Então, foi só um exercício para a gente lembrar desse detalhe, mostrando que o compactado tem um volume menor do que o corte na jazida. E aí, chegamos ao fim do TP8. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos. Eduardo, tá meio quieto aí, Eduardo. Tá sem microfone? Gilmara já conversou hoje. Guilherme, ainda tem dúvida? Depois a gente pode ficar no final, Guilherme, se quiser. João. Entendeu, João, tudo hoje? Entendi, professor. Agora é tentar fazer a parte do CAD, que é a que eu capengo um pouquinho. Agora o resto tá tranquilo. Marcelo, Pedro, Raíssa. Eu também tô com um pequeno probleminha. É uma pecinha, né, que tem na frente do computador. Essa mesmo, pessoal. Essa pecinha aí, a gente tem que consertar essa pecinha. Não, mas o CAD eu não sei nada, professor. Eu vou ter. Ué, de repente você arruma uma dupla aí. Aqui, o senhor mandou lá no Siga foi um link lá que é online, né? O CAD, não é isso? Eu descobri, já existe esse CAD desde setembro, que é o CAD Tá. Web. Em vez de você instalar o AutoCAD, você usa o CAD na web. É o Entendi. WebCAD, tá? Legal. É bem bacana isso. A AutoCAD ela não é fácil, não. Ela pega e faz o usuário ficar viciado na plataforma, né, CAD. Não é à toa que ela é líder do mercado mundial. Então, ela faz todo mundo ficar meio escravo da ferramenta para depois cobrar. Então, ela facilita a vida dos usuários. Isso eu estou falando, pessoal, desde a década de 90, desde quando eu tinha a idade de vocês. Ela tem essa política. Então, ela fazendo o AutoCAD Web, para ela é ótimo, porque as empresas todas, hoje em dia, elas usam o AutoCAD. Então, ela detona, vamos dizer, os concorrentes fazendo isso. Ela não está perdendo dinheiro fazendo isso, ela está ganhando. Nossa, eu aprendi a mexer no AutoCAD no segundo semestre. Eu fui usar de novo agora. Baixei em português 2021, apanhei muito, muito também, viu? Mesmo que vocês não sigam a área de projetos, né, na engenharia de transportes, às vezes um gosta mais de carga, outro gosta mais de logística. É importante vocês terem uma noção de CAD, porque sempre vai ter que abrir um projeto. Então, o AutoCAD é necessário. Aí, ou corre atrás através de um curso, ou compra um livro. Tem um professor aí que escreveu um livro, não sei se vocês sabem, que é Desenhos de AutoCAD. Aprenda AutoCAD sozinho. Vocês dão um jeito. Ou é assim, tá bom? Enfim, ó, eu tô vendo aqui, hoje é dia 9, né? Então, o TP8 é para entregar semana que vem. Eu posso dizer a vocês que a gente está indo muito bem, apesar de vários feriados que nós tivemos. Então, pelas minhas contas aqui, ó, dia 16, a gente vai aprender o TP9. Eu acho que gasta só um encontro. Dia 23 é o TP10. Talvez eu gaste um ou dois encontros. Então, lá pelo dia 30, provavelmente já terminamos. Vamos terminar bem antes do Natal. E com todos aprovados, né? Que bom. Então, eu acho que
dentro do possível aí, a gente está conseguindo. Tá bom, pessoal? Então, semana que vem, entregar até P8. Ótimo. Beleza, fechou. Obrigada. Beleza, Túlio. Tá Ok. bom, um abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Abraço, valeu, galera. Yes. Abraço.